Oi, gente, tudo bem? Voltamos aqui para mais um estudo do livro de Apocalipse. Hoje, continuando a série sobre as bem-aventuranças, né? As 7 bem-aventuranças que nós encontramos no livro de Apocalipse. Se você ainda não viu os outros vídeos, né? Clica aqui no card do canal, você vai ser direcionado para o primeiro vídeo e dali em diante você segue, né? Nós temos uma playlist, você segue os vídeos na ordem até chegar nesse aqui. É um estudo bem interessante, né? Nós temos as bem-aventuranças ali em Mateus, mas pouca gente sabe que nós temos também as bem-aventuranças aqui no livro de Apocalipse, são 7. O número 7 no livro de Apocalipse é um número muito importante. Você leitor do livro de Apocalipse, estudioso da palavra de Deus, vai se deparar e vai perceber que o número 7 ele é mencionado muitas vezes no livro de Apocalipse. Então, a gente não encontra no livro, por exemplo, né, a expressão 7 bem-aventuranças, mas nós encontramos 7 bem-aventuranças. Isso não foi colocado ali de propósito, não. O número 7 ele vai aparecer em outros momentos também. Quando se fala do cordeiro lá no santuário, ele tem 7 chifres e tem 7 olhos. Quando fala sobre o derramamento do Espírito Santo, ali quando Jesus ele pega o livro selado, né? Quando ele abre o livro selado, então é derramado sobre a terra os 7 Espíritos de Deus. O livro de Apocalipse já começa falando sobre as 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 estrelas. Vai falar sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 cabeças da besta, 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta escarlate. Então a gente encontra o número 7 presente em muitos momentos na palavra de Deus, né? E isso não é à toa. O número 7 aqui, ele é uma recordação da criação, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então todo o trabalho da criação se deu em 7 dias, né? Embora o trabalho, o ato divino de criar tenha sido durante 6, mas a última obra criada, na verdade, foi o 7º dia, o dia do descanso. Né? Nesse dia descansou Deus das suas obras, Adão e Eva também ali, que trabalharam no 6º dia, descansaram no 7º dia. E essa ordem semanal continuou e perdura até os dias de hoje. Então o número 7 é tido pela literatura judaica, né? É um conceito que a gente observa, a gente não vai encontrar a palavra, a gente não vai encontrar no texto essa declaração. Isso é o que fica subentendido, né, da leitura, e quando a gente observa, sempre que o número 7 aparece no livro de Apocalipse, ele tem essa intencionalidade. Né? O número 7 é um símbolo de perfeição. A perfeição do trabalho de Deus, a perfeição das obras, dos projetos, dos planos de Deus. Então, sempre que o número 7 aparece, significa que aquela obra ali ela é completa, ela tem nela a sua totalidade ali, e tem o selo da perfeição de Deus naquele trabalho ali. Então, o número 7 é isso aí. Né? E não é à toa que são 7 bem-aventuranças. Hoje a gente vai estudar mais uma, se encontra lá em Apocalipse 16:15, vem dizendo assim: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Vamos esquadrinhar. Esse é um texto mais simples do que aquele outro da semana passada. E o contexto da bem-aventurança aqui, ele se encontra, né, ele se encaixa com essa afirmação que é feita um pouquinho antes. Eis que venho como ladrão. Essa expressão é bem conhecida de todos aí, os leitores da palavra de Deus. Quem não conhece, fica conhecendo agora. Jesus, quando conversava ali com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 24, a gente encontra essa conversa. É interessante você ler todo o capítulo para entender o contexto geral do que se trata ali. Jesus ele começa a apontar vários sinais da sua segunda vinda, né, do seu retorno a este mundo. E ele fala assim que o dia e a hora ninguém sabe. E ele vem como ladrão, ele virá como um ladrão. Ou seja, o ladrão, quando ele vai invadir uma casa, ele não avisa, né? Porque se ele avisasse, a pessoa estaria preparada ali e já estava pronta ali para recebê-lo.
ou chamaria a polícia, ou se armaria contra o criminoso. Então o ladrão, ele não avisa. Jesus, ele nesse sentido é como ladrão, né? Nesse sentido, ele também não avisa quando vem. Ele virá de surpresa. Não desprevenida porque não teve alertas, não teve avisos, não, mas porque ignorou os avisos. Jesus ele dá ali no capítulo 24 de Mateus uma série de sinais que apontam para a sua vinda. Se a gente ficar atento, né, se ficarmos atentos aos sinais, saberemos que ele está se aproximando, que ele está perto, que ele está às portas. E o mundo precisa ser avisado. Esse é o nosso trabalho. Então nós temos que estar preparados para a volta de Jesus como se ele viesse hoje. A gente não sabe quando ele vem. Então não tem para que ficar... Né, se a gente soubesse o dia, né, correríamos o risco. Jesus ele vem só em 2040. Então quando for lá para 2030, 2035, eu começo a me preparar. Né? Por enquanto eu vou viver minha vida do jeito como eu quiser viver. Ainda que você pudesse se preparar quando Jesus estivesse às portas, você se esquece o seguinte, que você pode morrer amanhã. Você pode morrer. Jesus vai voltar em 2040, mas aí eu posso morrer amanhã, não me preparei. Não existe data para a volta de Jesus. Vocês vão ver muita gente aí marcando data, pessoas, recentemente tem gente por aí marcando data para 2027, né? Isso é um absurdo, isso não condiz com o propósito de Deus, né? Jesus mesmo falou assim que os tempos e as épocas não nos competem, estão reservados ali somente para Deus. Aquilo que foi revelado na sua palavra sobre tempos e épocas, tudo bem, isso aqui nos compete, tem muitas profecias de tempo na palavra de Deus. Jesus mesmo ele faz citação disso aí, mas sobre o dia e a hora da sua vinda, esse evento não tem. Né? Então Jesus vem como ladrão. Esteja preparado quando? Agora, nesse momento, né? A qualquer instante. Nós temos que viver a nossa vida espiritual como se Jesus viesse hoje, e viver a nossa vida comum, a nossa vida secular, como se ele fosse viver daqui a 100 anos. Né? Porque tem gente também que, Jesus vai voltar em breve. Aí ele não trabalha, não estuda, ele não faz projetos, não faz planos, não quer casar, não quer ter filhos, porque Jesus está próximo, está perto de vir, então não vai fazer nada. Então esse pensamento também totalmente contrário à palavra de Deus. Viva como se Jesus viesse daqui a 100 anos, mas esteja preparado espiritualmente como se ele viesse daqui a pouco, né? Daqui a alguns instantes. E aí que vem a bem-aventurança, né? Para os que estão preparados. Olha como é a preparação. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Onde deve estar a nossa vigilância? Né? Aí alguns vão pensar assim, minha vigilância deve estar nos sinais, eu tenho que prestar atenção nos sinais porque Jesus está se aproximando. Também, você vai prestar atenção nos sinais, para saber se ele está se aproximando. Mas a vigilância aqui não é essa. Olha só, ele está falando sobre as roupas. A vigilância tem a ver com o meu caráter, comigo. Eu devo estar vigiando a minha natureza. Como é que eu estou? Como é que anda o meu relacionamento com Deus? E a palavra de Deus, quando fala sobre caráter e relacionamento com Deus, ela usa muitas vezes essa figura das vestes. E não é diferente aqui nessa bem-aventurança. Nós temos que ser vigilantes e conservar conosco as suas vestes. Que vestes são essas? O que significam essas vestes? Né? Tem um texto muito interessante, a gente vai ler um texto aqui do profeta Isaías. Presta atenção aí. Isaías 61:10 diz assim: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim impôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Lá no livro de Zacarias, no capítulo 3 de Zacarias, a gente também tem uma figura interessante sobre as vestes. A gente não vai ler o texto todo aqui, mas o sumo sacerdote Josué, ele aparece ali como figura, como representação do povo de Israel, no texto de Zacarias,
E o sumo sacerdote Josué está com as roupas todas sujas, imundas, né? A sua roupa sacerdotal. E vem uma ordem do céu dizendo para que o anjo tire as vestes do sumo sacerdote, retire aquelas vestes e coloque vestes novas, vestes limpas, e coloque um turbante limpo sobre a sua cabeça. E naquele momento o diabo está ali. O diabo, o inimigo, ele está ali apontando os defeitos de caráter de Josué, mas o anjo repreende o diabo, manda ele embora, fala que Josué foi um tição tirado do fogo, ou seja, foi um homem resgatado do meio da tormenta, né, do fogo desse mundo, das vaidades desse mundo, dos pecados, né, dos vícios. Então ele foi resgatado daquilo ali, e ele agora ele está perante Deus justificado. Ele tem ali vestes limpas para se apresentar diante de Deus. Em muitos outros textos vão aparecer a figura das vestes. E Isaías ele dá o sentido aqui. Ele chama de vestes de salvação, manto de justiça. Então tem a ver com o nosso caráter, né? Com o nosso resgate também. Né? Para que a gente possa se apresentar, para que a gente possa ser aceito perante Deus, nós devemos comparecer diante dele com vestes limpas, com vestes purificadas. O livro de Apocalipse ele também vai trazer um outro verso, um verso explicando, né, essa questão das vestes. Lembro que eu já falei aqui muitas vezes, né? Para a gente entender a Bíblia, a gente tem que comparar verso com verso, texto com texto, textos que tenham semelhanças, né? Lógico, não vai comparar um texto que não tem nada a ver, mas é texto que tenham semelhanças. E lá em Apocalipse 19:8 diz o seguinte: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha o que significa o linho fino aqui. O linho branco, puro e fino, né? São os atos de justiça dos santos. Então lá em Isaías a gente vê que são vestes de justiça, né? São mantos de justiça, aqui são os atos de justiça. Ou seja, existe uma correlação aqui entre essas vestes e as obras que o homem pratica. Só que Deus, né, lá a gente entende isso lendo o livro as cartas de Paulo, né, aos Romanos e aos Gálatas, por exemplo, que as nossas obras, as obras humanas, ainda que eu faça coisas boas, né, diante de Deus essas coisas não valem nada. Minhas obras não valem nada, né, elas não são instrumentos de troca para a salvação. Eu não ganho a salvação por causa das minhas obras. Né? Porém, quando eu me visto do manto da justiça de Cristo, né? Porque Cristo ele tem suas vestes. Leio, eu vou dar a dica de novo aqui. Leiam lá o capítulo 3 de Zacarias. O sumo sacerdote ele não tira suas roupas. Ele não tira, ele está todo imundo. Essa é a justiça humana. Essas são as obras humanas. E ele está usando roupa de sacerdote. Ou seja, é um homem que está trabalhando para Deus, fazendo bem, né? Fazendo o que é justo. Mas Deus não aceita a justiça, porque é uma justiça de homem. É fruto do trabalho, do labor humano. Deus não aceita, porque está contaminado com o pecado. Então, o que é dito? Tira as roupas, ele fala para o anjo, tira as roupas do sumo sacerdote, tira as roupas dele e coloca vestes novas. Quem faz o trabalho todo é o céu. O céu tira as vestes imundas, ou seja, tira o caráter imundo do homem, tira o seu orgulho, as suas vaidades, tira toda aquela contaminação e coloca outras vestes, uma veste que vem do céu, uma veste da justiça de Deus, vestes de salvação. São as vestes do Senhor, são vestes que Deus confere ao homem, né? E essas vestes são colocadas sobre o homem. Então agora os atos de justiça que o homem praticar não são fruto do labor humano, do trabalho humano, né? Do esforço humano. São frutos do Espírito. É o Espírito Santo quem vai fazer surgir na vida desse homem essas obras, essas belas obras, né? Elas nascerão naturalmente no coração humano. No coração humano vai surgir o desejo de fazer o bem ao próximo, de auxiliar, né, as pessoas, de levar o evangelho às pessoas, de matar a fome daqueles que têm fome, matar a sede dos que têm sede, de vestir aos que estão nus. Então o desejo de matar vai desaparecer, o desejo de vingança, a dificuldade em perdoar. Tudo isso desaparece quando o Espírito Santo começa a trabalhar no homem. Né? Mas isso tem que ser uma obra natural. Então as vestes
de justiça, né? As vestes, nós temos que estar atentos para que estejamos com essas vestes, seremos bem-aventurados, se deixarmos que o céu retire as nossas impurezas, a nossa imundície, e coloque sobre nós a justiça de Cristo. Nós somos salvos pela justiça do Senhor, pela justiça de Cristo, e não por nossas obras e nosso próprio mérito. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, né? Cristo, ele obedeceu, Cristo, ele pagou o preço pelo nosso resgate para garantir a nossa salvação. Então, não quer dizer, não vá pensar, hein? Não vá pensar que por estar salvo, por ter aceitado o Evangelho de Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso continuar agindo. Não. Na vida do verdadeiro cristão haverá mudanças. Haverá uma mudança de caráter. Um novo homem surgirá. Essa é a veste de justiça. Essa é a justiça de Deus, a justiça de Cristo, né? Os frutos do Espírito. Então não pense que não há lugar para frutos aqui. Não há lugar para obediência. Existe sim lugar para obediência, mas é a obediência que nasce naturalmente por causa do seu relacionamento com Deus, né? Entenderam essa questão aí? Se você não entendeu a questão, eu já disse, entre em contato aí com vou colocar até na tela aqui o número o WhatsApp e o e-mail. Entre em contato que eu mando mais material, que eu explico com mais detalhes, eu tiro a sua dúvida, né? E aceite também o nosso curso bíblico. Você que não fez o curso bíblico ainda, é só pedir, né? Que eu mando para você. Então é isso. Bem-aventurado aquele que vigia e conserva as suas vestes, porque ele não vai andar nu, não será vista a vergonha de sua nudez, ou seja, não será vista as suas obras, né? O seu caráter deturpado, não será visto dos homens. As pessoas olharão para você, olharão para mim e verão não mais a mim, mas verão a Cristo. Por isso que Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.